Pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar com a ferramenta ETH-Tool. No vídeo passado a gente mostrou o ifconfig e uma série de funcionalidades e caso você tenha perdido, dá uma clicada nesse link aqui em cima e seja direcionado para lá. O ETH-Tool mostra uma série de características muito interessantes da rede, como por exemplo, a velocidade com que a sua placa está trabalhando e também o modo duplex que ela está operando. Além disso, a gente consegue ver determinadas características de estatística que são mais avançadas do que aquilo que a gente consegue visualizar com ifconfig. Além disso, a gente consegue alterar alguns parâmetros de velocidade e modo duplex. E isso é uma coisa muito interessante quando a gente está trabalhando com redes de computadores. A gente vai fazer isso através dessas 8 habilidades que a gente vai mostrar na teoria e depois, ao final, tem um labzinho, como já de prática, para você chegar e trabalhar aquilo que você viu aqui no vídeo, para que não fique só na teoria. Você também coloque a mão na massa e faça você mesmo. Vamos lá. Na primeira parte eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente lista as propriedades da nossa placa de rede. E é algo muito simples de fazer. Bem, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer para operar o ETH-Tool é instalar o ETH-Tool. E para você fazer isso, você dá apt-get install ETH-Tool. Eu não vou precisar fazer isso agora, porque o meu computador já possui instalado o ETH-Tool. Mas caso você não possua, aplique esse comando, lembrando que você tem que estar logado como usuário root para poder aplicar esse comando, e ele vai instalar a ferramenta para você. Para você visualizar as características da sua placa de rede, o comando que você vai aplicar é o ETH-Tool, pura e simplesmente. Caso eu aplique desse jeito, ele vai listar para mim as características de todas as interfaces que eu tenho no meu computador. Caso o seu computador tenha mais de uma interface, ele vai sair listando todas elas, como por exemplo a interface loopback. Só que eu não recomendo que você trabalhe assim, até porque em servidores você vai ter várias interfaces instaladas na máquina. Então você sempre se acostume a trabalhar identificando qual interface você quer visualizar. No meu caso, é NP3S0. Então é ela que eu vou visualizar aqui. Reparem que ele me mostra aqui todos os tipos de link que a minha interface suporta. Ela pode trabalhar no 10 base T em modo de operação half duplex ou full duplex. 10 base T é a velocidade de 10 megabits por segundo, que a gente chama também de Ethernet. Ele também trabalha com 100 base T half duplex e 100 base T full duplex, ou seja, em half ou full duplex na velocidade 100 megabits por segundo, que a gente chama de fast Ethernet. Ele também opera ou pode operar no modo 1000 base T full duplex, que a gente chama de 1000 megabits por segundo ou gigabit Ethernet. O modo gigabit Ethernet obrigatoriamente trabalha em full duplex e nunca em half duplex. É por isso que você está vendo aqui que ele só bota o 1000 base T com barra full e não com barra half. Além disso, você consegue ver aqui que a nossa interface está setada para trabalhar com autonegociação. Isso quer dizer o seguinte: o dispositivo com o qual o meu computador vai conectar no outro lado do cabo, e esse dispositivo pode ser um switch, um roteador, até mesmo um outro computador, ele vai ter também os seus parâmetros que ele pode suportar na interface dele. Então, baseado nos parâmetros que a sua interface suporta e que a interface que está conectada do outro lado suporta, ele vai ver qual é a melhor velocidade, qual é o melhor modo de operação para poder conseguir subir esse link. Nesse meu caso, é até interessante, porque embora a minha placa possa trabalhar com velocidade gigabit Ethernet, reparem que o meu link está trabalhando a 100 megabits no modo full duplex. Isso acontece porque o switch no qual eu estou conectado, a porta dele só tem capacidade para ser até fast Ethernet e não gigabit Ethernet. É por isso que ele negociou e subiu apenas em 100 full duplex. Aqui em Advertiser Link Modes, ele está me dizendo que Advertiser, tentando traduzir de alguma forma, seria como se fosse o que a sua interface está dizendo ao mundo que ela pode suportar. E você pode querer omitir certos parâmetros. Eu não vou mostrar isso aqui em muitos detalhes, mas assim, eu vou mostrar no passo a seguir como é que a gente desabilita a autonegociação. E você vai ver que quando você desabilita a autonegociação, os Advertiser Link Modes desaparecem, porque a sua interface não está mais propagandeando quais são as suas características. Ela vai escolher uma velocidade, vai escolher um modo de operação para trabalhar e vai tentar impor esse modo para poder subir o link. Então ela não vai divulgar todos os parâmetros para poderem ser negociados. Ela vai simplesmente colocar a imposição que ela tem para poder subir esse link e botar a sua interface para funcionar.
Bem, vamos agora ver aqui como é que você altera os parâmetros de autonegociação da sua placa de rede. Para você alterar os parâmetros de negociação, você entra com o comando ethtool -s, especifica a interface no qual você quer mudar parâmetros, no meu caso em particular, np3s0, e aqui eu vou alterar. O que eu vou fazer agora é alterar o meu parâmetro de autonegociação. Eu vou desligar aquela autonegociação, para que o computador não fique mais negociando com o dispositivo da outra ponta em qual velocidade, em qual modo de operação ele vai subir. Então eu vou aqui em autoneg, que é de autonegociação, e vou colocar a palavra off para poder desligar. Feito isso, quando eu vou visualizar aqui com o ethtool na interface np3s0, reparem que agora ele não diz mais aquele Advertised Link Modes, ele diz como não suportado, não reportado, na verdade, ou seja, não estou propagandeando essa informação, não estou divulgando essa informação. Então, ele a partir de agora não está mais autonegociando, ele vai impor algum parâmetro. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura qual é o parâmetro que ele vai impor para poder subir esse link com o outro lado. Vamos ver aqui então como é que a gente altera a velocidade da nossa placa de rede. Bem, veja aqui que a minha interface está funcionando no modo 100 Full Duplex. Vamos alterar ele para 10 Full Duplex para ver o que acontece. Eu vou aqui então repetir aquele comando que eu dei, deixa eu dar um clear aqui na tela. Vamos lá, ethtool. Quando eu quero modificar parâmetros da minha interface de rede, eu boto "-s", especifico qual interface que eu quero alterar, e agora eu vou dizer aqui, em vez de autonegociação, eu vou usar o parâmetro speed, que é de velocidade. Eu vou botar a velocidade 10. Além disso, eu vou especificar também aqui o modo duplex que eu quero que ela opere, que é o full, certo? Então eu estou especificando a velocidade com que eu quero que ela vá trabalhar e o modo duplex. E vou dar Enter. Vamos ver agora se a configuração toma efeito. Vejam só que a configuração já começou a valer. Ele está funcionando agora na velocidade 10 em duplex full, ou seja, 10 vezes menos do que a velocidade com que ele estava trabalhando antes. E a autonegociação está desligada. Vamos voltar ela agora para poder a gente conseguir de novo a velocidade de 100 megabits. Então eu vou só repetir aqui o comando e no lugar dos 10 eu vou colocar 100 e vou dar Enter. Vamos visualizar de novo para ver o que aconteceu. Veja que agora ele já voltou a trabalhar em 100 Full Duplex novamente. Então dessa maneira eu vou sempre obrigando a minha interface a trabalhar a uma determinada velocidade. Lembrando que se o dispositivo com que eu estiver conectado na outra ponta não suportar essa velocidade, esse link não vai subir. Vejam só que se eu colocar aqui a velocidade em 1000, ele vai dizer que não pode fazer isso. Por quê? Porque a interface lá do outro lado, do dispositivo no qual estou conectado, não suporta essa velocidade. Nesse quarto passo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente visualiza os drivers que estão instalados para a nossa placa de rede. Para você visualizar os drivers da sua placa de rede, basta você aplicar o comando ethtool, o parâmetro agora é "-i", lembrando sempre que existe diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. A gente chama isso de case sensitive, ou seja, aquele S, por exemplo, que a gente estava aplicando nos comandos antes para colocar os parâmetros, era o S minúsculo. Se você colocar o S maiúsculo é outra coisa. Então vamos lá, ethtool "-i" minúsculo, e aqui eu vou colocar a interface que eu quero visualizar os drivers. E aí eu visualizo aqui, ó, a informação do driver que eu estou utilizando. Esse meu driver está com poucas informações aqui, mas dependendo do driver que você tiver instalado aí no seu computador, você vai ver versão, firmware, entre outras informações que podem ser informações importantes para ajudar você a solucionar um problema. Agora você pode querer ainda ver só os parâmetros, se está ligado ou desligado, da sua autonegociação, a sua recepção e a sua transmissão. Para você fazer isso, você vai aplicar o comando ethtool -a e o nome da interface que você quer visualizar esses parâmetros. Repare que aqui eu consigo visualizar que a minha autonegociação está desligada, a minha recepção está ligada e a minha transmissão está ligada. Nesse sexto passo aqui, vamos ver como é que a gente consegue visualizar umas características bem detalhadas de estatística da nossa interface. Você deve estar lembrado
se você viu o vídeo anterior, que quando a gente aplicava o comando ifconfig para visualizar os dados de uma determinada interface, ele já disponibilizava para a gente aqui se existiam erros, pacotes descartados, em excesso, quadros e algumas estatísticas que a princípio são relevantes para a gente diagnosticar um problema na rede. Mas com o ETH-Tool e as estatísticas que ele oferece, a gente vai conseguir parâmetros bem mais detalhados, como eu vou mostrar a seguir. Você chega aqui e aplica o comando ETH-Tool -S maiúsculo, diferente daquele S minúsculo que a gente colocou para aplicar parâmetros de velocidade, autonegociação e modo duplex. Então esse S aqui é S maiúsculo. ETH-Tool -S maiúsculo e o nome da interface que a gente quer visualizar essas estatísticas. Vou dar Enter e veja só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E vejam a quantidade de estatísticas que ele consegue mostrar para a gente. Olha, tem aqui, ó, estatística de transmissão, de broadcast de transmissão, de multicast, perdão, de recepção, pausa, uma série de características muito mais detalhadas, tanto para transmissão como para recepção, do que está acontecendo com a sua interface. Então, o ETH-Tool ele é uma ferramenta ainda mais apurada para você analisar o que exatamente no detalhe está acontecendo com a sua interface de rede. Nesse penúltimo passo, a gente vai ver como é que a gente consegue identificar uma interface fisicamente na máquina. Antes, deixa eu esclarecer o seguinte. Na minha máquina, é muito simples porque eu só tenho uma placa de rede. Então, você, para poder visualizar qual é a interface, fica muito simples. Mas no servidor que tem várias interfaces de rede, isso pode ser uma tarefa um pouco mais complicada. O que basicamente a gente vai fazer é aplicar um comando para que a interface que eu estou chamando lá no comando comece a piscar o LED, para eu poder identificar visualmente, fisicamente, aonde ela está na máquina. Como eu disse, quando você está numa máquina normal como a minha, que você só tem uma interface, isso é muito tranquilo e óbvio. Agora, quando você está num servidor que pode ter várias interfaces de rede diferentes, é interessante para quando você vai lá tirar o cabo, por exemplo, você não derrubar um outro serviço importante que esteja rodando no servidor. Então você já vai na certeza de que você identificou fisicamente a porta correta na qual você quer mexer. Para você fazer isso, você dá o comando ETH-Tool -P minúsculo e diz lá qual é a interface no qual você quer aplicar o comando. Quando você der Enter, ele vai ficar no modo de espera para a interface ficar piscando e você ir lá e identificar ela. Quando você terminar de identificar, você dá um Ctrl C, cancela e pronto. Você já sabe onde é que ela está localizada fisicamente na sua máquina. E por último, assim como era no ifconfig, quando esses comandos são aplicados da maneira como a gente viu aqui, eles não se tornam persistentes. Isso significa que quando a sua máquina ou quando o servidor for rebutado, ele vai voltar às configurações normais e não às configurações que você aplicou. O que eu vou mostrar então agora é como é que você torna essas configurações que você está aplicando permanentes. Bem, a distro que eu estou trabalhando aqui é o Ubuntu. Se você está trabalhando com qualquer distribuição derivada do Debian, como o Ubuntu, você vai fazer exatamente como eu estou colocando. Caso você esteja vindo de uma distribuição como o Fedora ou do Red Hat, por exemplo, esse comando é um pouco diferente. O arquivo no qual você vai mexer, na verdade, é diferente e os parâmetros são colocados de uma maneira um pouco diferente, embora eles sigam a mesma lógica. Para fazer isso, eu vou dar aqui o nano e vou mexer naquele mesmo arquivo de configuração que a gente mexia e que foi mostrado lá no ifconfig, que é o /etc /network /interfaces. Esse arquivo aqui é que guarda as configurações da minha placa de rede quando o meu kernel inicia a máquina. Então é lá que ele vai buscar as configurações e é lá que a gente vai mexer. Aqui reparem que tem inclusive as configurações que eu apliquei na época para poder mostrar como é que funcionava para o ifconfig, para mudar endereço, máscara, rede, etc. Elas estão em linhas comentadas para poder elas não serem aplicadas. E eu vou colocar aqui aquilo que eu quero que seja aplicado. Chama post up. E aí você vai colocar aqui o que você quer que seja aplicado. Da maneira como a gente faz no comando. ETH-Tool, por exemplo. -S, que são os parâmetros que eu quero aplicar. Aonde eu quero aplicar? No NP3S0, que é essa interface no qual eu quero aplicar. E eu vou colocar aqui Speed, vou colocar aqui Speed 100, vou colocar aqui Duplex
full e vou colocar o auto-negociação desligado. A ordem na qual você coloca esses parâmetros, velocidade, modo duplex e auto-negociação, não importa. O que importa é que todos eles entrem depois dessa primeira parte aqui do comando que você está dando. Caso eu saia do arquivo e salve ele da maneira como ele está, quando a máquina rebootar, ele vai subir exatamente com os parâmetros que você configurou. No meu caso, velocidade 100 megabits, duplex full e auto-negociação desligada. Caso eu não queira que isso se aplique no futuro, basta eu vir aqui no início da linha e salvar o mesmo arquivo com a hashtag no começo. E aí, se eu fizer isso, quando esse arquivo for carregado pelo kernel, essa linha não vai ser executada. Como eu disse, caso você queira realmente fazer a sua máquina funcionar em 100 full com negociação desligada, auto-negociação desligada, você salve o arquivo da maneira como ele está aqui. Lembrando que é sempre indicado que você coloque a sua máquina para não fazer auto-negociação, porque ela pode, por um motivo ou por outro, acabar subindo numa velocidade menor do que a capacidade dela e subindo inclusive no modo half duplex, o que vai diminuir a sua velocidade no final das contas pela metade. Óbvio que quando você configura os parâmetros de uma maneira fixa, estática, você tem que ter o cuidado de olhar para ver se esse link é suportado na velocidade, no modo duplex que você está salvando o arquivo. Porque caso ele não esteja, a interface não vai conseguir subir. Mas, caso ela suba, você garante que ele vai estar trabalhando sempre na velocidade correta e no modo duplex correto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Faça o Lab, o Hands Lab 2, que vem agora logo depois que eu termino a aula, ele está mostrado aí no vídeo. Execute os comandos, trabalhe, coloque em prática, se envolva e só assim você vai aprender. Qualquer dúvida, comente lá no vídeo, que assim que for possível eu vou lá e respondo nos comentários. Até mais!